A Bíblia contém não uma, mas diversas passagens com referências ao fim dos tempos. De acordo com o livro sagrado, a humanidade vivenciará 3 fases distintas, porém interligadas, até o dia do juízo final, contado no Apocalipse. É possível que já estejamos vivenciando uma destas fases? O que dizem os religiosos a respeito disso? O que devemos esperar daqui em diante? Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar mais uma vez aqui com você, no canal Fatos Desconhecidos. O tema é delicado e cheio de controvérsias. Há quem acredite piamente em cada palavra traduzida da Bíblia. Existem pessoas que creem em Deus e em todas as divindades, mas não acreditam que haverá um fim do mundo como pregam as religiões. E há também quem não acredite em nada disso e que o fim dos tempos ocorreu para os que já morreram. Certezas e dúvidas à parte, o fato é que o livro mais lido do mundo traz revelações intrigantes sobre o anticristo, o arrebatamento e a grande tribulação. Sobre o anticristo, há diferentes definições do termo. Uma delas é que não se trata de uma pessoa só, mas de um grupo delas. Nele, cada uma age em consequência da outra, e de início, todas parecem querer o bem para a humanidade. Assim, o anticristo é aquele que nega a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e vem para se opor e substituir Jesus Cristo antes de sua segunda vinda. No entanto, o anticristo surgirá com uma proposta de paz mundial, falando em nome de Deus e trazendo união entre os povos. Ele fará com que o povo judeu consiga construir seu templo no Monte Moriá, local onde Deus teria pedido a Abraão o sacrifício de seu único filho, Isaque. Esse é o mesmo local em que Salomão construiu a casa do Senhor em Jerusalém. No entanto, a Bíblia, em momento algum, revela quem ou como será o anticristo. Como dito, pode se tratar de uma só pessoa, como também de um grupo de pessoas, porém, deverá sim ser representado por uma só. Segundo Lamartine Pozzella, pastor da Igreja Batista, disse em um podcast: os crentes serão os primeiros a reconhecerem o próprio anticristo, já que são os únicos a saber qual é o primeiro sinal de sua vinda: a assinatura do Tratado de Paz Mundial. Na encíclica Quartus Supra, citando Cipriano, o Papa Pio IX disse que Satanás disfarça o anticristo com o título de Cristo. Já Pio X disse que a marca que irá identificar o anticristo é a afirmação dele como sendo Deus, ao querer tomar o seu lugar. Por mais estranho que pareça, será esse ato que dará início ao fim dos tempos? Já que desta forma, o suposto pacificador conseguirá entrar no Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado e reservado do Templo de Jerusalém, dizendo ser não um enviado, mas sim o próprio Deus. Isso deverá ocorrer em meio à grande tribulação, quando os judeus e todo Israel se voltará contra ele, ao mesmo tempo que o mundo se voltará contra Israel. Já a grande tribulação é o período que antecede a volta de Jesus Cristo e o consequente julgamento final. É um período de grande sofrimento para boa parte da humanidade, especialmente para aqueles que deram ouvidos e agiram como o anticristo. De acordo com o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jesus teria dito aos seus discípulos: porque haverá, então, grande tribulação, tal como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Durante esse período, que também é chamado de a grande aflição, a humanidade testemunhará e sofrerá com grandes catástrofes naturais, como terremotos e maremotos em diversos lugares,
mas isso será apenas o princípio das aflições e das dores. Entre a humanidade, muitos surgirão falando em nome de Cristo, mas não passarão de falsos profetas. Enganarão muitas pessoas com suas palavras, mas de fato estarão pregando a iniquidade, preparando-os para serem contra a moral e as religiões, o que irá excluir o amor e a fraternidade entre toda a população da Terra. O que restará será o ódio e a traição. Ela será peça-chave para tentarem sobreviver. Contudo, antes que isso aconteça, a humanidade deverá passar por dias de paz. Pelo menos, esta será a sensação. Ainda de acordo com o capítulo 24 do livro de Mateus, da mesma forma que os homens tiveram seus banquetes fartos e se entregaram aos prazeres da carne, até que Noé entrou em sua arca e todos sucumbiram ao dilúvio. Assim, será o período anterior ao retorno de Cristo, porém, será o momento em que os verdadeiros seguidores da palavra de Deus serão salvos, através do que se conhece por arrebatamento. Sendo assim, nas palavras de Cristo, naquele dia, de 2 homens que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. De 2 mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Tais palavras nos apresentam a ideia de que serão salvos aqueles que nunca pecaram ou que tiveram seus pecados definitivamente redimidos, sem que jamais deixassem sua fé de lado ou fossem contra as palavras de Deus. O arrebatamento ocorrerá durante o período da grande tribulação. E acredite, felizes aqueles que forem objetos desta ação, já que eles serão literalmente retirados da vida como se conhece, diretamente para o reino dos céus, onde viverão a paz que sempre almejam tanto. Esse período corresponde aos 7 anos que precedem o dia do juízo final. Portanto, não só os maus, como também muitos dos bons passarão e testemunharão dias de calamidade e aflição, ou seja, a grande tribulação. Como bem disse Jesus Cristo, nesse período, alguém que está ao seu lado poderá ser repentinamente recolhido. Para você, que também se considera um ser de bom coração, humilde e caridoso, isso soará estranho, porque seu amigo se foi, mas você foi deixado para trás, para vivenciar mais sofrimentos e calamidades. Para Deus não há dia, e sim boas ações, e quem as realiza terá sua chance de ser arrebatado a qualquer momento. Entretanto, saber quando é que isso irá acontecer envolve muitas pesquisas, estudos e dedicação, já que a própria Bíblia nos informa que a data da segunda vinda de Cristo é completamente desconhecida. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, encontramos: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores a uma mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Tudo isso precede o que vem escrito no livro das Revelações, mais conhecido como Apocalipse de João. Este livro, o qual João afirma ser de autoria de Jesus e ditado por anjos, é para os cristãos um conjunto de previsões antes, durante e após o retorno do Messias. Trata-se de um livro repleto de simbologias e tem uma importância considerável para os judeus, cristãos e também islâmicos, pois concilia crenças como a ressurreição dos mortos, o dia do juízo final, o céu e o inferno, entre outras. O juízo final, então, será o dia do julgamento feito por Deus.
E aquele que for absolvido, digamos assim, será levado ao reino dos céus, enquanto os outros sofrerão sua penitência no inferno. Assustador? Mas não para quem tem fé e nunca pecou. E convenhamos, encontrar na humanidade alguém que já saiu da infância e que não tenha cometido algum pecado é algo tanto quanto improvável, não é? Enfim, eu não sei dizer e não posso afirmar nada. Cabe a Ele, a Deus, julgar e separar o joio do trigo.